E trazendo um alerta para você, viu? O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda está acabando. Termina já na quarta-feira, dia 31 de maio, e muita gente ainda não acertou as contas com o leão. De acordo com os dados divulgados pela Receita Federal, 27% dos campineiros, por exemplo, ainda não declararam. Para evitar erros e surpresas ao preencher ali a declaração, hoje a gente vai relembrar algumas orientações importantes. Eu vou conversar a partir de agora com o Walter Coppi, ele é o doutor em imposto de renda, a pessoa perfeita para trazer esse alerta para a gente. Muito bom dia, Walter. Obrigada por estar de volta aqui ao Edição Manhã para relembrar aí a nossa audiência da importância de entregar, de fazer a declaração do imposto de renda. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que nos acompanham. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E olha, a gente já começa com informação importantíssima, que é o que acontece com quem perdeu o prazo. Exatamente, isso é muito importante. Hoje em dia, como não existe mais aquela declaração apenas para manter o CPF regular que existiu, né? Declaração anual de isento, todo o controle da situação do seu CPF está na declaração de imposto de renda para aqueles obrigados à entrega. Então, aquele que está obrigado a entregar e não entregar no prazo, além da multa, 1% ao mês ou fração de mês sobre o imposto devido, multa mínima R$ 165,74, máxima 20% do imposto devido, também tem uma consequência cadastral. O seu CPF passa a situação de pendente de regularização com uma série de consequências desagradáveis. Você não pode obter crédito, não pode participar de concurso público, receber aposentadoria oficial, enfim. N atos básicos aí do dia a dia ficam prejudicados porque o seu CPF fica irregular. Muita dor de cabeça. Nenhuma dúvida muito frequente que a gente percebe é em relação aos gastos com educação e as despesas também médicas, né? Elas podem também ser deduzidas, existem critérios diferenciados para esses dois setores, digamos assim, para essas duas áreas? Existe. A despesa com instrução, com educação, primeiro, é para cursos regulares, aqueles que, para funcionar, precisam da autorização do Ministério da Educação. Vai do pré-primário até o pós-doutorado, mas apenas para cursos regulares. Os chamados cursos livres, eles não dão direito a você utilizar essa despesa dedutível. Por exemplo, um curso de inglês avulso, livre, não é dedutível. Qualquer outro curso livre não é. Outra diferença entre esses dois grupos que você citou é que existe um limite, um valor até baixo, R$ 3.561,50 para o titular e para cada dependente que estiver na sua declaração, enquanto que despesas médicas não possui limite de valor, está limitada ao efetivo uso e pagamento do serviço. Por isso, eu deixo um alerta aqui. Você que tem uma despesa médica, tenha, além do recibo e nota fiscal, conforme o caso, o comprovante financeiro desse pagamento. E só lance na sua declaração aquela despesa que seja sua ou do seu dependente. Você pagou de um dependente que optou por declarar em separado. Você não pode colocar a despesa dele na sua declaração. Ele, um filho, por exemplo, pode usar a despesa que foi paga pelo pai. Perfeito, Walter. A gente vai, inclusive, lembrar a nossa audiência que você pode mandar a sua dúvida também. Inclusive, já chegou aqui uma pergunta do Valmir de Sumaré. Ele fala o seguinte: o que fazer quando o plano de saúde informa a Receita um valor menor do que o valor que eu contribuo? Como proceder quando ocorre divergência de informações desse tipo? Excelente pergunta. Esse ano nós tivemos uma utilização bastante significativa da chamada declaração pré-preenchida, que é o quê? Uma facilidade que busca as informações que terceiros enviaram para a Receita, entre eles os planos de saúde através da DMED. Ainda assim, que venha numa pré-preenchida, se a sua documentação probatória consegue comprovar algo diferente, você tem que declarar o valor efetivamente gasto e pago. Então,
Ainda que a informação da Receita seja diferente, declare o valor efetivamente pago e volto para o final da resposta anterior. Tenha elementos para comprovar, especialmente neste caso, o pagamento efetuado, mas prevalece o efetivo pagamento. E aí a Samanta pergunta, ela é de Indaiatuba, se tem alguma dica para agilizar o processo para quem deixou aí para a última hora. Essa pergunta é difícil de responder. O principal item que define quando você recebe a sua restituição é exatamente a entrega. Quem está agora, a única chance de não demorar muito para receber, ou seja, conseguir daqui um mês ou 2 meses receber sua restituição, é para aqueles casos em que a pessoa está em uma das prioridades legais. Estatuto do Idoso, acima de 80 anos e já acima de 60, são 2 níveis, portador de moléstia grave ou de necessidades especiais, professores cuja maior fonte de renda venha do magistério, aquele que entregou utilizando a pré-preenchida no início do preenchimento e agora indicando o Pix, e depois é ordem de entrega. As entregas desses últimos dias praticamente garantem o último lote. Não tem como, o último lote será no último dia útil de setembro. E você praticamente já respondeu aí a dúvida da Dolores de Campinas, mas ela fala o seguinte: onde posso me informar sobre as datas dos lotes de restituição? Tem um calendário já definido? Tem. O calendário é primeiro lote junto com a própria entrega, inclusive. Na próxima quarta-feira, dia 31, já sai o primeiro lote. 8 da manhã, a pessoa vai abrir o seu computador, o seu celular, ver sua conta corrente e o dinheiro estará lá. E as pessoas ainda estarão entregando declaração até a meia-noite. Os 4 lotes restantes, total de 5, serão no último dia útil de cada mês de junho até setembro. Número de 5 lotes este ano. Tá aí, Dolores, a resposta para você também. E no caso, Walter, do contribuinte não ter conseguido, a gente tem até a quarta-feira para fazer isso, mas vai que esse contribuinte não consegue reunir todos os documentos necessários, né? Qual que é a orientação? É de fato entregar a declaração incompleta, depois retifica? Qual a orientação que você traz para esse contribuinte especificamente? Eu trago a mesma orientação que trazia quando na ativa, né, até 2019, falando em nome da Receita. Por quê? Porque as regras, as leis, as normas não mudaram. Então, você decide, por sua conta e risco, entregar a declaração incompleta. Mas, feito isso, não demore para corrigir, agregando dados, corrigindo informações. Por quê? O processamento é praticamente instantâneo. Alguns minutos depois do envio, a sua declaração já estará descompactada e sendo trabalhada pelos cruzamentos. No dia seguinte, você já tem a informação se está em malha ou não. Então, se esta for a sua opção, saiba que rapidamente você tem que complementar aquelas informações que ficaram de fora. Augusto de Hortolândia pergunta mais sobre a questão de MEI. Ele fala que é MEI e que tem dúvidas em como que ele faz para declarar. Se entra também, se é nesse período ou se há uma diferenciação nesse sentido para a declaração. Ótima pergunta. Há uma certa confusão porque o MEI é uma forma empresarial, digamos, muito simplificada. Ela realmente se confunde com a pessoa detentora do MEI. Existe a declaração do MEI, que está sendo entregue agora também. Essa é obrigatória, com ou sem movimento do MEI, para você se manter na condição de MEI, tem que entregar. E existe a sua declaração de pessoa física. O MEI isoladamente não te obriga, mas é preciso avaliar os valores da sua atividade MEI naquele ano. Se a parte tributável, qual é a parte tributável da sua atividade MEI? É o total emitido de notas fiscais, menos as despesas necessárias para a sua atividade. Por exemplo, você pode ter um funcionário mais encargos, água, luz, telefone, internet, coisas necessárias para a sua atividade. Cada atividade tem a sua necessidade.
menos o percentual da sua atividade. Se for comércio, 8% do valor faturado é considerado lucro. Então, lucro distribuído. Então, você lança isso como isento. Se for serviço, 32%. Transporte de passageiro, 16%. Feito essa conta, o que sobra é rendimento tributável. Se essa sobra for maior que R$ 28.559,70, você estaria, por esse motivo, obrigado. Se der um valor diferente, você vai informar na sua declaração, mas a sua obrigatoriedade está vindo de outra motivação. São 8 condições de obrigatoriedade para este ano. Certo. E chegou uma outra pergunta, Rose de Campinas. Queria que o especialista falasse sobre a definição recente do governo de isentar o imposto de renda até o valor de 2 salários mínimos. Já vai passar a valer em 2024, o ano base será 2023? Já está um pouquinho mais à frente aqui a Rose, né? Mas vale a pena a gente falar. Exatamente. Essa é uma dúvida que muita gente pode estar tendo. Já está em vigor para este mês de maio essa atualização da tabela que, através de um artifício que foi criado, que é estou chamando de antecipação do desconto simplificado, valores de até R$ 2.640 passam a não pagar nenhum imposto, ou seja, tributado a alíquota zero. Qual é o efeito? No bolso é imediato, mas na declaração, somente na declaração de imposto de renda de 2024, onde nós teremos 2 tabelas, uma de janeiro a abril e outra de maio a dezembro, incluindo o 13º salário. Perfeito, muito obrigada pelas suas informações, orientações e lembranças aqui para a nossa audiência que está deixando aí para a última hora. Dá tempo ainda, né, Walter? Dá para correr atrás e fazer entregar a declaração até a quarta-feira. Exatamente. O que deve ser evitado é deixar para o apagar das luzes, porque vai até meia-noite, né? Não deixe lá para as últimas 2 horas, porque um problema na sua máquina, cai a energia lá no seu bairro, e daí Melhor você evitar. pode estar pagando multa. Evite. Muito obrigada. Conversamos com o Walter Cooper, ele é o doutor em imposto de renda, tirando todas as dúvidas que você possa ainda ter, que tenha te impedido aí de fazer a sua declaração. E é claro, você pode rever essa entrevista e espalhar aí no grupo da família, dos amigos, viu? Para alertar o pessoal. Daqui a pouco já está no nosso canal do YouTube.